Oi para você, tudo bem? A gente viu no capítulo 3 estruturas celulares como parede celular, citoesqueleto, o modelo do mosaico fluido. Então a gente viu algumas das estruturas presentes no interior da célula e estruturas que envolvem a célula. No capítulo 4 a gente vai ver como que as secreções são produzidas, como que substâncias são produzidas no interior da célula. Já que a gente vai falar disso, o tema desse capítulo, então, é compartimentos intracelulares 1. Quando a gente for para o capítulo 5, será compartimentos intracelulares 2, quando a gente vai falar especificamente da mitocôndria e do cloroplasto, que a gente vai abordar o assunto relacionado ao metabolismo energético, que é a fotossíntese e respiração. Então, desculpa a maneira como eu escrevi, espero que dê para entender. Como você pode perceber, eu estou tentando sempre mudar alguma forma para ver se alguma fica boa, pelo menos, né? Mas eu acho que dá para a gente ir levando quanto isso, tá? Eu vou tentar melhorar e sugestões são sempre válidas. Bom, sobre compartimentos intracelulares, então, a gente vai falar de dois temas. Tema 1, glândulas. Tema 2, organelas. Organelas a gente vai aprofundar nas próximas aulas. Agora a gente vai dar uma olhada um pouco melhor no assunto relacionado a glândulas. Bom, basicamente as glândulas elas originam-se do tecido epitelial. Na hipófise, por exemplo, nós sabemos que temos a adenohipófise e a neurohipófise. A adenohipófise seria derivada do tecido epitelial, no caso a neurohipófise a partir do sistema nervoso, tá bom? Mas de maneira geral, as glândulas, tanto é que a gente utiliza esse termo dentro da histologia, né, que o tecido epitelial ele pode ser tanto de revestimento, proteção, quanto tecido epitelial glandular, né? Então a gente usa isso na biologia ou na histologia. Então a glândula vem a partir do tecido epitelial. Bom, quando a gente fala de glândulas, a gente está falando de sistema endócrino. E o sistema endócrino, ele é, na verdade, um sistema que, juntamente com o sistema nervoso, ele permite a regulação e coordenação do organismo. A diferença, que olha que interessante, a diferença é que o sistema nervoso ele vai ajudar a regulação do seu organismo de uma forma imediata. Por exemplo, eu estou encostando numa superfície quente e para que eu não fique prejudicado com isso, eu automaticamente percebo e tiro a minha mão. Porém, eu preciso digerir uma grande quantidade de carboidrato. Não vai ser automático isso. Então, o que vai acontecer? Hormônios vão ser produzidos, por exemplo, pelo pâncreas, ou pela amilase salivar, no caso enzimas, que vão permitir que eu consiga digerir e absorver essa glicose e o alimento que contém esse carboidrato. Então, perceba que o sistema endócrino ele tem um funcionamento um pouco mais lento, enquanto que o sistema nervoso ele é mais imediato. Só que a diferença importante é que, apesar de ele ser lento, o sistema endócrino ele fica funcionando, ele age por mais tempo. O sistema nervoso não, a ação é mais rápida, tá bom? Bom, então essa coordenação e essa regulação no caso do sistema endócrino, ela vai acontecer para que o seu organismo entre em equilíbrio, né? Então aquele termo que a gente usa que é homeostase, a homeostase significa equilíbrio dinâmico do seu organismo. Então, para que tudo esteja funcionando, né, os hormônios são produzidos dentro daquele mecanismo, inclusive, de retroalimentação ou de feedback, que a falta de uma substância estimula a presença de outra, o excesso dessa substância faz com que a outra seja produzida em menor quantidade ou que faça com que uma glândula funcione numa velocidade menor. Então, essa homeostase e essa coordenação do nosso organismo para manter a homeostase ela é constante. Aí, do sistema endócrino, a gente pode entender basicamente aí que tem dois tipos de glândulas, glândulas endócrinas e exócrinas, a gente vai falar isso já já, mas eu queria só mostrar quais são algumas delas antes de detalhá-las. Então perceba que temos a glândula pineal, temos o hipotálamo, a hipófise, tireoide, paratireoide, várias delas. O pâncreas, que uma disfunção vai gerar um problema como a diabetes. E temos glândulas exócrinas, como as glândulas salivares, mamárias, as sudoríparas. Uma disfunção da glândula sudorípara, por exemplo, é um problema chamado de hiperidrose, quando a pessoa ela fica suando muito, excessivamente. Eu já tive um colega na faculdade que suava, pegava um pedacinho de camiseta, uma camiseta amassada, deixava durante 1 hora embaixo do braço, num tempo de calor, ele conseguia espremer assim, pingava suor da camiseta.
de tanto que ele suava. E aí ele teve que operar realmente para retirar essa glândula sudorípara daquela região axilar que ele tinha. E outras glândulas, como a glândula sebácea, também é glândula exócrina. Então, de qualquer maneira, todas essas glândulas, incluindo a hipófise, que vale a pena mencionar, que a gente chama de glândula mestra do organismo, ela vai controlar várias outras glândulas com a ajuda de hormônios. Então, o que são os hormônios? São substâncias químicas que atuam em lugares chamados de células-alvo. Portanto, o lugar que um hormônio vai ser produzido vai ser numa glândula, e esse hormônio ele vai ser liberado até que vai atingir um determinado lugar, uma determinada célula. Essa célula, a membrana plasmática vai reconhecer aquele hormônio e vai permitir, e graças a isso, alguma coisa no interior da célula vai acontecer. Ou o hormônio vai entrar, essa substância vai modificar algumas reações metabólicas lá dentro, ou ele vai estimular alguma reação que vai gerar uma reação em cadeia a partir da membrana plasmática. Então, quando a gente fala de células-alvo, a gente está falando de atuação de hormônios, e quando a gente está falando de atuação de hormônio, a gente está falando de glândulas endócrinas. Já já a gente detalha isso. Então, os hormônios, eles podem ser lipofílicos. Lipo, né, vem de gordura, e fílico vem de filia, amigo. Então pode ser tanto lipofílico ou hidrofóbico, que são sinônimos, né? Ou hormônios que podem ser lipofóbicos, ou seja, não se aproximam da gordura, ou também chamados de hidrofílicos. Então, quais são eles? Basicamente, os hormônios derivados do colesterol, os hormônios esteroides, como a aldosterona, como a progesterona, a testosterona, e outros hormônios derivados, por exemplo, de aminoácidos, como a tirosina, e produzindo aí, a partir daí a triiodotironina, que são os hormônios como o T3 e o T4, que são produzidos pela nossa glândula tireoide. Tá? E os hormônios que são lipofóbicos são feitos de proteínas. Então, basicamente, os hormônios são feitos de lipídios e peptídeos, ou, se pegar a menor estrutura, aminoácidos. Tá bom? Bom, aí, daqui a gente vem para essa parte aqui, ó. A gente vai falar dos tipos de glândulas agora. Elas podem ser classificadas em relação à maneira como elas funcionam ou em relação ao número de células que elas contêm. Se a gente classificar em relação à maneira como elas funcionam, a gente pode classificar como glândulas endócrinas e exócrinas. Tá? Basicamente, a glândula exócrina ela tem função aí de auxiliar na digestão, na proteção, na termorregulação, na nutrição. Ou seja, quando você está suando, você está impedindo que o calor do seu corpo permaneça, que a energia do seu corpo permaneça. Então, ao suar, você vai trocar energia com o ambiente e, graças ao suor, isso vai acontecer mais rapidamente, ele vai roubar a energia do seu corpo para poder evaporar, portanto, você reduz a sua temperatura. E a glândula endócrina, como eu comentei, ela ajuda na homeostase. Então, qual é a diferença básica? Glândula endócrina, anota aí. Glândula endócrina libera suas secreções diretamente no sangue. Glândula exócrina libera suas secreções em cavidades ou algum duto, através de algum duto. Como o estômago, por exemplo, é uma cavidade, o intestino é uma cavidade, a boca é uma cavidade, por isso você tem as suas glândulas salivares. Ou você vai liberar para fora do seu corpo, como as glândulas sudoríparas e as glândulas lacrimais. Então, aqui é uma imagenzinha, ó, um vaso sanguíneo passando, aqui as células do sistema endócrino, então elas vão produzir substâncias químicas e essas substâncias produzidas vão passar para o sangue. E aqui, por exemplo, nós temos uma glândula endócrina, então aqui ela vai liberar a sua secreção para o vaso sanguíneo, diretamente para o vaso sanguíneo, enquanto que aqui nós temos uma glândula exócrina que as secreções vão ser liberadas nesse duto e a partir daqui elas vão ser jogadas para fora, ou seja, para o intestino, ou para o estômago, ou para a sua boca, ou para fora do seu organismo, como o suor ou as suas lágrimas, por exemplo. Tá bom? Então, aqui seria um exemplo clássico aí de uma glândula dessa. Tá? Em relação a glândulas mistas, então, existem glândulas que podem ser exócrinas, outras endócrinas, e as que são endócrinas e exócrinas ao mesmo tempo são chamadas de glândulas mistas. Um exemplo de glândula mista é o fígado, que ele vai produzir um hormônio chamado de IGF-1, que ele vai ajudar no crescimento.
E ele também produz a bile, então ele vai produzir dois tipos de substâncias. A bile, que vai ser lançada no intestino, enquanto que esse hormônio que vai ser lançado no fígado. O pâncreas, ele vai liberar a insulina e o glucagon, a partir das ilhotas de Langerhans, que fica lá no interior do pâncreas, diretamente para o sangue, enquanto que ele também libera o suco pancreático para o interior do intestino para ajudar na digestão. Por isso que existe a amilase pancreática, a lipase pancreática, são substâncias químicas liberadas pelo pâncreas, portanto é uma glândula. Assim também temos os testículos e os ovários. Então os testículos eles vão liberar espermatozoides, ou seja, são células, conjuntos, é um órgão, os testículos, é uma grande região, né? Mas como eles secretam, eles produzem alguma coisa que vai atuar em outros lugares, a gente vai chamar o testículo também de órgão. Assim como os ovários, porque eles também produzem substâncias ou inclusive células que vão atuar e vão sair dali, tem uma função específica, né? Então, no caso dos ovários, nós vemos aí a produção de progesterona e estrógeno, e também do ovócito secundário, que nós vamos falar sobre ele lá no capítulo 8. Aí, sobre o pâncreas então, ó, olha esse exemplo. Por que ele é uma glândula mista? Pelo seguinte, ó, aqui nós temos o sistema exócrino, vou mudar aqui, ó, nós temos o sistema exócrino aqui, são os ácidos pancreáticos, então significa que essas células aqui elas produzem substâncias que caem nesses canais. Esses canais, nesse caso, vão ser esses canais aqui, ó, nessa parte de cima, vão cair aqui e vai cair nesse ducto, e desse ducto aqui vai para o intestino, onde o pâncreas vai liberar substâncias. Porém, por outro lado, nós temos aqui, tem que ampliar um pouco mais, diminuir até a espessura da caneta, ó, aqui nós temos a borda de um vaso sanguíneo. Tá? Então aqui nós temos um conjunto de células que elas ficam ilhadas, por isso que elas são chamadas de ilhotas de Langerhans, está faltando um R aqui. Então, como essas células específicas do pâncreas liberam substâncias diretamente para o sangue, a gente vai falar que ela faz parte do sistema endócrino. Então aqui nós temos células alfa e células beta, que a função delas é produzir a insulina e o glucagon. Olha só esse corte histológico aqui, ó. Olha como forma uma ilhota mesmo, ó. Foi pintado aqui em volta, para perceber que aqui existe um conjunto de células que estão ilhadas comparada com todas as outras. E perceba, ó, tá escrito aqui nessa imagem que eu peguei da internet, ó, pâncreas exócrino, pâncreas exócrino. Então significa que são todas as células aqui em volta que elas têm a função de produzir o suco pancreático, enquanto que as ilhotas de Langerhans, o glucagon e a insulina. Então isso aqui tem 200 micrômetros de a escala aqui, ó, 200 micrômetros, são mais ou menos o tamanho das ilhotas de Langerhans aí, talvez um pouco maior, né, uns 300 micrômetros. Bom, então vimos isso. Agora, em relação aos tipos de glândulas, além de serem em relação a onde elas liberam as suas secreções, lembrando que as glândulas endócrinas, então, quando a gente fala dela, a gente vai falar de sistema endócrino, tá? Além, então, da maneira como elas produzem a secreção, se é para o sangue ou para cavidades, também elas podem ser classificadas em relação ao número de células, que existem, então, portanto, glândulas unicelulares e pluricelulares. Glândulas pluricelulares, elas podem liberar... elas têm diferentes formas de liberar a sua secreção. Olha só, é simples até. Aqui, nessa glândula que é chamada de holócrina, lembra de ô louco, foi tudo de uma vez, tá? O que significa isso? Significa que as células que fazem parte de glândulas holócrinas, elas inteiras saem da glândula, elas vão com tudo. É como se fosse um soldado que abraça uma bomba e explode ele também, né? Toda célula que produz aquela substância, em vez de ela liberar a substância, não, ela sai com a substância inteira. Então, para que aquela glândula se mantenha, constantemente mitoses tem que acontecer ali para que regenere aquela glândula. Então isso acontece com a glândula holócrina, portanto é quando a secreção é liberada junto com a célula. A própria célula é a secreção. Por exemplo, podemos falar até do espermatozoide, né? A própria célula é a secreção. As glândulas merócrinas, ou também chamadas de écrinas, quando elas liberam as suas secreções sem que danifique a célula. A célula permanece intacta, como por exemplo as glândulas sudoríparas.
Tá? As glândulas sudoríparas elas podem ser tanto merócrinas quanto apócrinas. Qual que é a diferença? A diferença é que elas podem liberar às vezes substâncias aos poucos, ou elas podem liberar uma grande quantidade de seu citoplasma envolvido aqui por membrana plasmática. Então, quando elas liberam parte do seu citoplasma, em grande quantidade, não substâncias aos poucos que vão se difundindo através da membrana plasmática, e sim uma grande quantidade de substâncias, isso é chamado de secreção, essa glândula é chamada de glândula apócrina. Lembra que é como se saísse a pontinha, né? Apócrina. Então fica mais fácil de você lembrar, né? Enquanto que a glândula merócrina sai meros pedacinhos ou meros solutos saem através da membrana plasmática. Tá bom? Em relação às glândulas unicelulares, por exemplo, nós temos as glândulas que fazem parte do nosso trato respiratório. O muco produzido por ele, na verdade, é feito por uma substância chamada de mucopolissacarídeo, né? São basicamente carboidratos. Essas células, olha como elas são. Isso aqui é uma única célula. Ela vem aqui, fica mais ou menos assim, ó, e assim. Então essa célula, ela de certa forma, ela lembra um cálice. Então é por isso que esse tipo de célula é chamada de célula caliciforme. E por que ela lembra um cálice? Porque essa parte gordinha aqui em cima dela são vesículas, várias vesículas de secreção que estão prontas para ser liberadas assim que houver um problema, assim que houver uma irritação, assim que houver um estímulo no trato respiratório. Por isso você vai produzir o muco, o catarro. E no caso, nós, além de ter uma grande quantidade armazenada, a gente também produz constantemente e libera constantemente, porque é esse muco que vai proteger o nosso trato respiratório contra micro-organismos. Por exemplo, um coronavírus, certo? Então, quanto maior a quantidade de muco, maior a proteção. Só que essas células também elas podem ser encontradas no intestino, que elas vão liberar as enzimas e hormônios e outras substâncias que vão ajudar na digestão dos alimentos, tá? Durante o processo digestório. Bom, além disso, então, além de falar de glândulas, portanto, que nós vemos aqui que existem endócrinas e exócrinas, unicelulares e pluricelulares, as pluricelulares elas podem ser classificadas pela forma como elas liberam a secreção, se é a célula inteira, se são substâncias que se difundem pela membrana, ou são partes da membrana que envolvem uma quantidade de citoplasma e saem com essas células. Tá? Além disso, então, agora nós vamos falar das organelas presentes nessa célula, que é o segundo tema. Então, essas glândulas, essas organelas, elas são desenvolvidas justamente nas glândulas. Então, quando a gente fala de glândula, a gente está, poxa, mas por que aquela glândula produz aquela secreção? Porque ela tem certas organelas que vão atuar mais frequentemente nela. Então, quais são essas organelas? Pintei aqui, né, com marca-texto. Ó. Então, é o retículo endoplasmático, o complexo de Golgi, os peroxissomos, os lisossomos, e até os ribossomos quando a gente fala de retículo endoplasmático rugoso, tá bom? Então aqui são as organelas envolvidas nesse processo de produção de secreção. Basicamente, o retículo endoplasmático liso, falando um pouquinho sobre ele é também chamado de retículo sarcoplasmático, tá? Justamente porque ele tem a função, ele é todo ramificado nas fibras musculares, e eles têm a função de jogar cálcio para as fibras musculares para facilitar o processo da contração muscular. Então, eles formam canais, túneis mesmo, e bem distribuídos ao longo das fibras celulares para que haja essa distribuição do cálcio de uma maneira mais eficiente, para que haja essa contração muscular de forma mais adequada. Tá bom? Então, olha como que é a distribuição aqui, ó, do retículo endoplasmático entre as fibras que fazem parte das células musculares. E essas fibras são as miofibrilas, que são as fibras do citoesqueleto, que a gente viu no capítulo anterior. Só que é um citoesqueleto muito mais firme, que eles têm, muito mais denso, que as células musculares têm. Além disso, o retículo endoplasmático liso ele é responsável pela síntese de lipídios. Então, no fígado, por exemplo, ou em células adiposas, tem uma grande quantidade desses retículos, que eles produzem grande quantidade de gordura. Essas gorduras são armazenadas em vesículas,
e essas vesículas ficam aqui, ó, podem ser percebidas aqui na célula. Essa região aqui mais escura seria o núcleo da célula aqui e uma grande quantidade de vesículas adiposas aqui nessa célula, tá bom? Então, o que é vesícula? Vesículas são bolsas, bolsas que carregam alguma coisa. Se essa bolsa carrega uma enzima específica, nós vamos chamar de, cadê aqui? A gente vai chamar de lisossomo. Dependendo do tipo de enzima que ela vai ter, a gente vai chamar de peroxissomo. Então elas vão ajudar na digestão de ácidos graxos, essa aqui. Por isso vão produzir água oxigenada. E essa água oxigenada também, por isso que é peróxido, né? Essa água oxigenada, ela também precisa ser degradada. Então as enzimas que estão dentro desses peroxissomos, elas conseguem degradar essas substâncias e fazer com que elas não sejam tóxicas ao nosso organismo. Enquanto que os lisossomos têm enzimas que a gente chama de enzimas digestivas. Então elas têm a função aí de quebrar as digestivas, de quebrar ligações químicas aí de várias moléculas que chegam na célula por endocitose, tá? E outras vesículas de secreção também podem conter hormônios. Então como que surgem essas vesículas? Como que funciona? Qual que é a relação entre todas essas organelas? É o que eu vou explicar na próxima aula. Então, agora, é importante a gente entender que, quando a gente falou do tema 1, que existem glândulas, diversos tipos de glândulas, e nessas glândulas, quem está atuando dentro delas são as organelas. Quais são elas? O retículo endoplasmático, então, o liso, que nós falamos sobre retículo sarcoplasmático, e vesículas adiposas, que ele ajuda na produção. Existe o retículo endoplasmático rugoso, que contém ribossomos, que vai ajudar na produção de proteínas. Quando falamos de ribossomos, a gente vai falar desse assunto um pouco melhor lá no capítulo 6, tá? Mas quando a gente fala de ribossomos, é importante você lembrar desde já que o ribossomo ele é feito de duas subunidades, uma unidade menor e uma unidade maior. De qualquer maneira, essas duas subunidades, elas são formadas tanto por proteínas quanto por RNA, que é o RNA ribossômico, que nós já comentamos isso anteriormente. Tá? Então esses ribossomos eles podem estar ou livres no citoplasma ou aderidos ao retículo endoplasmático rugoso nesse caso, cuja função então é produção de proteína. Então quando o retículo endoplasmático rugoso é bem desenvolvido numa célula, significa que a produção de proteína é bem grande naquela célula. E por que tem aqui essa imagem do núcleo aqui? Justamente para você lembrar ou conhecer a origem do ribossomo. Ele é produzido, então, graças ao nucleolo, que é um núcleo que fica no interior do nosso núcleo. Então, se você olha aqui essa célula aqui embaixo, você vai ver que isso aqui é o nosso núcleo, é o núcleo dessa célula. Aqui em volta, retículo endoplasmático aqui, várias vesículas aqui que a gente pode ver. Tá? E nesse interior um aglomerado de moléculas de DNA e também de RNA, que é o RNA ribossômico, que vai sair do núcleo e depois vai ajudar na formação das subunidades do ribossomo. Então a gente vai falar mais para frente sobre isso, mas lembrando então que quando a gente está falando de produção de secreção e se existe proteína, esse tipo de organela está envolvida nesse processo, tá bom? Bom, o complexo golgiense, então, o que ele vai fazer? Ele tem as suas cisternas, ele tem duas regiões, uma chamada de face trans e a face cis, que a gente já falou sobre isso. A face cis, eu comentei até que cis lembra de centro da célula. O centro da célula é onde está o núcleo, tá? C de cis aqui. Então, essa face cis está sempre voltada para o núcleo da célula e a face trans voltada para fora da célula. Então, perceba que esse lado convexo do retículo do complexo golgiense, ele é sempre o lado cis, sempre voltado para o núcleo. Esse lado côncavo é o lado trans, sempre voltado para fora da célula. Por quê? Porque é desse retículo, dessas cisternas que fazem parte do complexo de Golgi, que vesículas vão ser produzidas, vão ser liberadas e podem atuar tanto dentro da célula quanto para fora da célula, no caso de hormônios e substâncias aí que a célula vai produzir. Tá bom? É isso. Então, e a ideia então que na próxima aula a gente vai falar então que essas substâncias elas vão ser produzidas a partir do núcleo com a ajuda do RNA ou com o DNA.
a partir daí, o retículo endoplasmático vai auxiliar na produção específica de proteínas, a partir da informação que veio do núcleo. Essas proteínas vão, ou substâncias lipídicas, se for um retículo endoplasmático liso, que está mais externamente ao núcleo aqui, elas vão entrar em contato com o complexo Golgiense. Então seria interessante a gente saber nomear aí cada uma dessas estruturas aí, colocado do número 1 até o número 11, que a gente pode ver aqui, tá? Então basicamente seria o funcionamento dessas estruturas aqui, que corresponde ao funcionamento da célula. Então aqui a gente tem, desse tema que a gente está falando, a gente tem o complexo Golgiense, as vesículas, aqui vários retículos, né, o retículo tanto liso quanto endoplasmático, ou tanto liso quanto rugoso, e aqui o núcleo. Portanto, o que vai acontecer entre essas organelas é o assunto do próximo capítulo, portanto, da próxima aula. Portanto, espero que tenha ficado claro esse assunto de glândulas, o que elas são, qual é a função delas, quais são os tipos de hormônios que contém dentro dessas glândulas, os tipos de substâncias que essas glândulas podem produzir e quais são as organelas que estão relacionadas a ela. Sabendo disso, a gente vai entender como que elas funcionam e como uma organela interage com a outra. Beleza? Até a próxima aula.